Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao meu canal Total Tech N Informática. Neste vídeo de hoje nós vamos falar sobre o setor secundário da fonte. Primeiramente, se você é novo por aqui, se inscreva ao final do vídeo, se inscreva. Se você gostar, deixe o seu like, faça um comentário e compartilhe nas suas redes sociais para que o YouTube ele possa dar relevância e assim a gente possa postar mais vídeos. Você que já é inscrito no meu canal, lembre de ao final compartilhar este vídeo nas suas redes sociais, fazer o seu comentário e deixar o seu joinha, tá bom? Nós vamos dar início a este vídeo. Na descrição nós temos a primeira parte, tem um vídeo explicando aqui desde a entrada da energia, a filtragem, o circuito de proteção, até nós analisamos até aqui a ponte de diodos e até aqui chegando no capacitor de filtro, certo? Capacitor maior. Hoje nós vamos dar continuidade, nós vamos estudar, vamos analisar o lado secundário. Como eu frisei da outra vez, eu vou voltar a mostrar para vocês. A fonte, ela tem uma divisão aqui, todas elas vêm com essa marca aqui, dividindo os dois setores da fonte. Esse setor para cá, depende muito do desenho, mas assim, todas as fontes vocês vão ver. Tem ele, dependendo da arquitetura da placa, o desenho muda um pouco, mas a divisão é a mesma. Então aqui onde entra a corrente alternada, que vem da rede elétrica, esse setor aqui todo, que fica para esse lado, ele é o setor primário. Eu já frisei, nós já temos um vídeo aí no nosso canal explicando o funcionamento desse setor. Hoje nós vamos trabalhar com o secundário, certo? Essa parte aqui que fica do outro lado. Então aqui tem esse lado aqui, o primário, ele tem uma referência, certo? E o secundário tem outra referência. Eles são fisicamente isolados, eles não têm comunicação. A comunicação que há entre o setor primário e o setor secundário, ela se dá aqui no trafo, no chopper, no transformador, e também através do TL431, que é o fotoacoplador. E nós vamos ver no decorrer da aula aí como é que funciona. Então, daqui para cá, desse lado para esse, não existe comunicação física, certo? Elas são totalmente isoladas. Então nós vamos dar início, nós paramos aqui, certo? Nessa parte aqui, se você ainda não viu esse vídeo, você pode assistir ele e voltar novamente aqui para você entender. Nós analisamos até a corrente, ela vem alternada e ela passa pela ponte de diodo, é filtrada, passa pelo setor de filtro, certo? Ela é retificada aqui na ponte retificadora e depois ela já sai corrente contínua e vem aqui para esse capacitor maior, capacitor de filtro, faz a filtragem da energia, certo? Agora nós vamos ver aqui através desse esquemazinho, eu peguei esse esquema para a gente analisar. Então aqui fica a parte que nós paramos no vídeo anterior, certo? Aqui foi a retificação, que é esse capacitor maior, certo? A energia ela sai aqui já retificada, a corrente sai retificada, certo? Ela vem para esse transformador, certo? É um transformador, vou mostrar aqui para vocês. Esse transformador aqui. Então cada placa ele fica numa posição, mas o funcionamento basicamente vai ser o mesmo. Então ela sai daqui, certo? E vem para esse transformador. Antes, porém, ela sai daqui a corrente, ela entra aqui é o primário e aqui é o secundário do transformador. Aqui no meio, de fora a fora, aqui é onde fica aquela divisão. Então aqui esse lado não tem comunicação com esse. Você vai ver que aqui tem um terra e aqui do outro lado nós temos o outro terra. Eles têm sinal diferente porque eles são a referência deles é diferente, certo? Aqui nós temos o CI, oscilador PWM. Ele é responsável por fazer o chaveamento desse transistor, certo? E esse transistor, conforme ele oscila, o PWM, ele liga e desliga ele várias vezes. Quando esse transistor está ligado, ele produz a energia, ela é criada desse lado aqui do transformador. Quando o sinal está em nível alto,
Aí o oscilador, ele corta, quando ele corta, o transistor para de funcionar, tem um corte, e aquela energia acumulada ali, ela é passada para o outro lado através de onda eletromagnética, certo? Não tem fio, não tem nada, apenas por indução eletromagnética ela é passada para o outro lado. Então a função desse CI, nós vamos ver ele depois aqui, vamos ver numa placa, ele faz o chaveamento do transistor que faz a indução, que ele faz esse transformador, né, ele induzir com energia, ele desliga e ele passa para o outro lado, ele liga novamente, ele torna carregar, quando ele desliga ele passa para o outro lado por indução eletromagnética. Então você ligou a fonte, quando você liga a fonte, esse PWM já tem um circuito nele que dá o start nesse funcionamento. Então ele cria esse sinal de onda quadrada, certo? Ele tem um nível alto quando ele liga o transistor e ele tem o nível baixo quando ele faz o corte, quando ele desliga. Então isso ele faz várias vezes por segundo e dessa forma ele induz, certo? E o transformador ele passa a energia para o outro lado. Então aqui ela veio corrente contínua, ela entra nesse transformador, ela é chaveada pelo transistor e quando ela sai do outro lado no secundário desse transformador, ela sai novamente corrente alternada. Aqui esse lado da fonte, ele funciona em baixa frequência. Esse lado daqui já se trabalha com altas frequências. O que acontece? Quando a energia sai desse lado, ela vem para esse diodo. Esse diodo faz novamente a retificação da energia e transforma ela já em corrente contínua. Então aqui ele, de acordo com as espiras, geralmente o transformador ele pega a energia que vamos dizer de 160 volts, é a quantidade de espiras maior, do outro lado secundário menor. Ele reduz, ele faz uma redução, e ela vamos dizer que ela cai aqui para 30 volts, para que no final aqui ela saia 24 volts. Então aqui sai a corrente contínua. Aqui nós temos um filtro novamente, nós temos um capacitor. Esse capacitor faz a filtragem da corrente e a partir daqui ela já vai para a saída, certo? Para a saída da fonte para ser utilizada. Só que, como nós sabemos que há variação, existe um circuito de controle que ele trabalha aqui, ele pega uma amostra dessa energia, dessa corrente, dessa tensão que sai aqui e leva lá para o primário. Nós vamos já ver aqui no decorrer da aula, de sorte que a função desse circuito aqui, ela é manter estabilizado essa saída. Vamos dizer que seja 5 volts, a função dele é manter 5 volts, nem mais nem menos. Então ele trabalha, ele pega uma amostra e nós vamos ver agora aqui nessa análise, você vai ver. Então quando ela sai aqui, nós temos aqui dois componentes aqui embaixo. Esse TL431, que é um amplificador de erro, certo? A função dele é pegar essa amostra de energia da saída que vem para cá. Ele trabalha nesse pino com 2,5 volts. A função dele é passar essa informação através do fotoacoplador. Nós já vimos também na aula anterior que o fotoacoplador ele é um componente que de um lado ele tem um diodo e do outro lado ele tem um fototransistor. De acordo com a intensidade que esse LED acende internamente, de acordo com a intensidade, ele aciona a base desse transistor e ele passa a conduzir, certo? Aqui é o emissor e aqui é o coletor. O que acontece? O circuito trabalhando normalmente, ele vem aqui, vamos dizer que seja 5 volts. Se essa tensão baixar para 4 volts, ou 4 volts e meio, ela, por causa do consumo aqui no final, dependendo da carga que se tem aqui, ele leva essa informação de 4 volts e meio, certo? Ela vem por aqui e entra de um lado, aqui no fotoacoplador, e o outro vem pelo TL431. Como ele trabalha com a tensão de 2,5 volts, se ela está baixa, ela não está em 5 volts, ela está baixa, ele vai conduzir menos corrente, ele vai levar essa informação, esse LED vai acender mais fraco, né? Ele vai polarizar a base desse transistor, certo?
E no coletor ele vai levar essa informação, uma corrente baixa, ela vai entrar aqui no pino de feedback do controlador PWM, ele tem um oscilador interno, ele entende que a corrente está baixa, então ele muda esse sinal de onda quadrada, que é quando ele está no seu funcionamento normal. Quando ele está baixo, né, quando está saindo menos de 5 volts lá no final, o que é que ele faz? Ele recebeu a informação que lá está saindo uma tensão mais baixa. O que é que ele vai fazer? Aumentar. O que é que ele vai fazer? Ele vai pegar e vai gerar, vai pegar o nível alto, vai enlarguecer mais ele, e o nível baixo ele vai diminuir mais, certo? Mais e menos. Significa que o transistor vai passar mais tempo ligado e menos tempo desligado. O que vai acontecer? Ele vai produzir mais energia no primário do transformador e ele vai induzir o secundário, e aqui ele há a correção e ele já passa a produzir novamente os 5 volts na saída. Então esse trabalho é contínuo. Quando está tudo normal, ele trabalha em igualdade o sinal, certo? Nível alto, nível baixo no mesmo intervalo. Porém, se aqui na saída, que teoricamente seria 5 volts, estiver saindo além do normal, ele vai fazer o mesmo processo. Ele vai trazer uma amostra, ele vai polarizar um lado do fotocoplador, o outro sinal vai entrar por aqui no TL431. Como ele está acima dos 5 volts, aqui para ele manter esses 2 volts e meio, ele vai consumir mais corrente, certo? Esse LED vai acender mais forte, vai polarizar a base do fototransistor, ele vai levar uma quantidade mais alta de corrente. O pino do PWM vai receber essa informação, vai entender que lá está saindo corrente além do normal. Aí o que ele vai fazer? Ele vai pegar agora e vai modificar o sinal. Então ele vai pegar aqui, ó, o sinal da onda, ele vai estreitar o nível alto e vai enlarguecer o nível baixo, de sorte que ele vai passar menos tempo ligado e mais tempo em corte. Ele vai polarizar a base desse transistor chaveador, né? Ele vai chavear ele vai induzir o primário do transformador com menos energia, né? Ele vai induzir para o secundário, aqui já vai sair uma tensão menor e aqui ela volta ao normal. Então essa informação ela é contínua. Então é dessa forma que funciona uma fonte, certo? O secundário de uma fonte, tá bom? Você volta lá, assiste o primeiro vídeo, depois você vem para esse vídeo aqui para você entender. Tem essa plaquinha aqui, nós já usamos ela em um vídeo, eu vou mostrar aqui também na prática. Depois em uma outra placa aqui nós vamos fazer umas medidas nela também. Aqui nós temos aqui o capacitor, né? A energia saiu lá pela ponte de diodos, foi retificada, certo? Aqui nós temos o transformador, aqui nós temos o controlador PWM, certo? Aqui nós temos o transistor chaveador, certo? E aqui nós temos o fotocoplador, certo? E ali nós temos a saída. Ele sai aqui do transformador, a energia passa por esses capacitores, certo? Ela passa por esse diodo primeiramente, depois ela é retificada e aqui ela é filtrada e aqui ela sai já para uso, né? Já está na saída da fonte. Só que antes dela sair aqui, ela pega uma amostra da saída. E aqui nós temos aqui o TL431, esse componentezinho pequeno aqui, certo? TL431. Ela vem aqui pelo fotocoplador, pega esse sinal e entra aqui no pino de feedback do oscilador PWM. Ele entende, se tiver a corrente estiver saindo baixa lá, ele aumenta o chaveamento desse transistor. E esse transistor vai e induz aqui e chaveia aqui o primário do transformador, ele induz o secundário e corrige. Se o sinal estiver alto demais, aqui na saída ele pega a amostra, vem pelo TL431 e aqui é onde existe esse isolamento, certo? Então ele entra aqui de um lado do fotocoplador e através do LED, ele internamente ele acende o LED, polariza a base do fototransistor, ele transmite o sinal, ele vem aqui até esse PWM. Ele entende que a energia está alta ou baixa. Se tiver alta,
ele recebe o sinal informando que ela está alta, ele polariza a base desse transistor, informando para ele, muda o sinal, ele diminui a frequência e ele vem aqui para o transformador, chaveia ele, ele induz para o outro lado, passa por esse diodo, vem aqui nos capacitores e sai novamente. Então é um ciclo. A fonte, todos os modelos de fonte chaveada trabalham dessa maneira. Nós vamos ver aqui uma outra fonte agora. Esta fonte aqui é uma fonte, ela está funcionando, é a fonte de um monitor. Nós já vemos aqui claramente a divisão, ó, a divisão da fonte. Então esse lado aqui é o primário e esse outro lado aqui é o secundário. A diferença dessa placa aqui, dessa fonte de monitor, é que além da tensão normal de saída, ela ainda tem um outro chaveamento que leva a energia que vai acender o monitor. Mas nós vamos nos ater a essa parte aqui, certo? Então aqui é aquele mesmo esquema. Aqui é o capacitor grande, a energia veio lá alternada, passou pelo filtro, passou pelo indutor, pelo capacitor, chegou aqui na ponte retificadora, ele pegou a energia, a corrente alternada transformou em contínua, certo? Aqui passou pelo filtro e aqui nós já temos corrente contínua, certo? Ela daqui, ela já vem controlador PWM. Aqui nós temos o fotoacoplador, certo? Então a energia, esse PWM é quem controla o funcionamento, certo? É quem faz. Esse aqui, nós não temos um transistor aqui, ele próprio faz o chaveamento, ele tem um transistor interno. Ele pega o transistor através da informação que ele tem, chaveia, certo? O primário do transformador, induz o secundário, certo? Passa pelo diodo, retifica, vem para os capacitores e aqui já tem a saída da energia. Aqui na saída, certo? Nós vamos ter o mesmo transistor aqui. Nós vamos ter aqui o mesmo TL431, amplificador de erro. Ele pega uma amostra dessa corrente que sai aqui, certo? Vem aqui através do TL431. Ele liga o diodo, certo? Que é um LED. Ele acende aqui o LED. Se a saída tiver mais alta do que o normal, ele acende mais forte. Polariza a base do transistor. Ele leva essa informação para dentro do controlador PWM. Internamente ele tem um transistor. Esse transistor é chaveado e ele diminui aqui o chaveamento. Esse transformador induz o secundário. A mesma coisa, passa pelo diodo. Quando sai aqui a tensão já sai corrigida. A mesma coisa, ele leva uma amostra. Se tiver menos, ele leva a informação, ele aumenta o chaveamento. Se tiver mais aqui na saída, além do valor nominal, se tiver mais, leva a informação, ele diminui o chaveamento e corrige aqui na saída. Então, basicamente, é esse o funcionamento do secundário de uma fonte chaveada, tá bom? Agora nós vamos fazer uns testes aqui. Eu vou energizar essa placa, certo? Nós temos que ter muito cuidado. Vamos fazer aqui umas medidas para a gente confirmar aqui. Então agora nós vamos fazer umas medições aqui na placa. Ela está energizada, com todo cuidado. Nós vamos aqui na escala de corrente alternada, 600 volts. Nós vamos fazer aqui, conferir aqui a entrada com cuidado, né? A entrada de energia. Você vai ver no multímetro. Só um minutinho. 116 volts, certo? Agora nós vamos aqui na ponte retificadora, que é essa daqui, certo? São esses quatro pinos que você está vendo aqui. No centro dele, aqui, tem que entrar corrente alternada também, ó. Aqui ela sai de lá, ela entra aqui no meio, tá? Nós vamos medir aqui. 116. Nas laterais, nós vamos conferir a tensão. Já sai corrente contínua. Nós vamos mudar aqui a escala, tá? Vamos mudar a escala. Positivo desse lado, negativo do outro lado. Sai 100.
160, certo? Agora nós vamos medir o capacitor, certo? Você olha, observa aí no multímetro, capacitor. Nós temos aí no capacitor 160 volts, certo? Agora nós vamos conferir a tensão nesses dois capacitores, que já é a tensão retificada que sai no final, tá bom? Você observa aqui no multímetro. Nós vamos colocar aqui as pontas de prova. Você vai ver no multímetro, acompanhar aí a medida que vai dar. Aqui é o primeiro capacitor, 5,10, 5 volts. E aqui o segundo, 5 volts também. Então, essa parte aqui que eu queria mostrar para vocês. A placa está energizada, nós temos que tomar todo cuidado na hora de fazer a medição. Então era isso. Eu espero que você tenha gostado. Se você tiver alguma dúvida, assista novamente. Se você gostou, compartilhe. Se você não é inscrito, se inscreva. Eu conto com seu like. Em breve nós vamos estar postando novos vídeos, tá bom? Não esqueça de compartilhar. Nós precisamos divulgar o nosso trabalho e ajudar as pessoas com conhecimento também, tá bom? Fica com Deus e até o próximo vídeo.